Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um editorial Quantum Talks. E se você está por aqui, é porque estamos conectados. Eu sou a Roxy Luna e hoje vamos provocar mais um assunto misterioso e polêmico: a estranha morte de Bruce Lee. Em 1973, o mundo perdeu uma lenda. Bruce Lee, o ícone das artes marciais e estrela de cinema, morreu repentinamente aos 32 anos. A causa oficial foi uma reação alérgica a um analgésico, mas essa explicação nunca convenceu a todos. Teorias da conspiração surgiram aos montes, deixando uma sombra de mistério sobre seu legado. Agora, quase 5 décadas depois, estamos prestes a desvendar a verdade por trás dessa tragédia. A morte de Bruce Lee foi um choque que ecoou pelo mundo. Como um homem no auge de sua forma física, um verdadeiro espécime de perfeição atlética, poderia simplesmente morrer de repente. As circunstâncias eram, no mínimo, estranhas. Lee estava no apartamento de uma atriz, Betty Ting Pei, discutindo o roteiro de seu próximo filme, O Jogo da Morte. Ele sentiu uma dor de cabeça, tomou um analgésico chamado Equagesic e foi se deitar. Ele nunca mais acordou. O laudo da autópsia foi rápido e direto: edema cerebral agudo causado por uma hipersensibilidade ao medicamento. Mas para muitos, essa história não batia. Bruce Lee era um alvo, afinal, ele tinha inimigos e surgiram rumores de assassinato, vingança de mestres de Kung Fu ofendidos, envolvimento com a tríade, a temida máfia chinesa. Outros falavam de uma maldição de família. A verdade parecia cada vez mais distante, enterrada sob camadas de especulação e dor. Para a família Lee, a falta de respostas definitivas foi um fardo pesado. Robert Lee, irmão mais novo de Bruce, carregou essa dúvida por toda a vida. Ele precisava de um encerramento, de uma resposta que fosse além dos tabloides e das teorias fantasiosas. Foi por isso que ele tomou uma decisão ousada: contratar Philip Chan, um respeitado detetive da polícia de Hong Kong, para reabrir o caso e conduzir uma investigação particular e minuciosa. Philip Chan não era um homem que se deixava levar por boatos. Sua abordagem seria metódica, baseada em fatos e evidências. A primeira etapa foi mergulhar de cabeça nos arquivos originais do caso. Ele releu todos os depoimentos, analisou as fotos da cena e, o mais importante, examinou o relatório da autópsia original com um olhar treinado. Chan queria entender o que a polícia viu em 1973 e o que eles podem ter deixado passar. O detetive começou investigando as teorias mais populares. A primeira era de assassinato por rivais das artes marciais. Bruce Lee tinha desafiado muitas tradições e causado ressentimento em alguns círculos. Teria algum mestre ciumento ordenado sua morte? Chan entrevistou pessoas daquela época, investigou as supostas brigas no set de filmagem, mas não encontrou nada. Nenhuma evidência concreta, nenhuma ameaça crível que pudesse levar a um assassinato planejado. Puro boato. A segunda teoria era o envolvimento com a tríade. Hong Kong nos anos 70 era um lugar complexo, e a influência do crime organizado na indústria cinematográfica era conhecida. Será que Bruce se recusou a cooperar e pagou o preço final? Novamente, a investigação de Chan foi exaustiva. Ele buscou conexões, dívidas, confrontos e, mais uma vez, voltou de mãos vazias. Bruce Lee era um homem de negócios astuto, mas não havia nada que o ligasse a um conflito mortal com a máfia. Essa pista também se mostrou um beco sem saída. Com as teorias de assassinato descartadas, Chan voltou seu foco para a ciência, para o corpo de Bruce Lee. Ele convocou uma equipe de especialistas forenses para reexaminar o relatório da autópsia original, mas com o conhecimento e a tecnologia de hoje. E foi aí que a primeira grande descoberta aconteceu. A causa oficial da morte, uma reação alérgica à aspirina contida no Equagesic, começou a ser questionada. Os especialistas explicaram que uma reação alérgica clássica à aspirina geralmente apresenta sintomas específicos, como urticária, dificuldade para respirar ou choque anafilático. Bruce Lee não apresentou nenhum desses sinais. Seu problema foi um inchaço cerebral massivo e rápido, um edema cerebral. Embora raro, isso poderia acontecer,
mas algo no relatório chamou a atenção dos novos peritos. O Equagesic não continha apenas aspirina. Havia outro componente naquela fórmula. Havia um tranquilizante, chamado meprobamato. Essa foi a peça que mudou todo o quebra-cabeça. O meprobamato era comumente usado como relaxante muscular e ansiolítico naquela época. Chan e sua equipe começaram a pesquisar os efeitos colaterais desse composto, e o que eles descobriram foi chocante. Em casos extremamente raros, o meprobamato poderia desencadear uma reação idiosincrática, uma resposta imprevisível e severa do corpo, que não é uma alergia tradicional. E um dos efeitos dessa reação rara era exatamente o que matou Bruce Lee, um edema cerebral agudo e fulminante. De repente, tudo fazia sentido. Não foi um assassinato, não foi uma maldição, e não foi uma simples alergia à aspirina. Foi um acidente trágico e incrivelmente raro. O corpo de Bruce Lee, por uma razão que a ciência nunca poderá explicar completamente, teve uma reação extrema a um componente do remédio que ele tomou por uma simples dor de cabeça. A combinação de sua fisiologia única e aquela substância específica criou uma tempestade perfeita dentro de seu cérebro. O detetive Philip Chan compilou todas as novas evidências e apresentou suas conclusões a Robert Lee. Ele explicou, passo a passo, como descartou as teorias de crime e como a análise forense moderna apontava para uma nova causa da morte. Não havia vilões, apenas uma terrível fatalidade. A reação de Robert foi de profundo alívio. Depois de décadas vivendo na incerteza, assombrado por si, ele finalmente tinha uma resposta científica, lógica e conclusiva. A investigação particular também ajudou a limpar o nome de Beth Ting Pei, que sofreu por anos com acusações e suspeitas. Ela era apenas uma amiga que estava no lugar errado, na hora errada. A reabertura do caso nos ensina uma lição importante sobre a busca pela verdade. Às vezes, as explicações mais fantásticas são as mais atraentes, mas a realidade costuma ser mais simples e, muitas vezes, mais trágica. A morte de Bruce Lee não foi o resultado de uma conspiração sombria, mas sim um acidente médico devastador e imprevisível. Será que hoje podemos finalmente deixar as teorias da conspiração de lado? O legado de Bruce Lee é sobre como ele viveu, com uma paixão, disciplina e energia que inspiraram milhões de pessoas ao redor do mundo. Ele quebrou barreiras raciais em Hollywood, revolucionou as artes marciais e nos deixou uma filosofia de vida poderosa. Quem sabe, agora, com o mistério de sua morte finalmente resolvido, talvez seu espírito possa, de fato, descansar em paz. E nós podemos celebrar sua vida sabendo a verdade completa. Obrigado por assistir a esta pequena pesquisa sobre um dos maiores mistérios da história. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas investigações. Obrigado pela sua conexão aqui com a gente. Juntos, somos mais fortes. Até a próxima!